Bem-vindos ao Futebio, o canal que desenterra as histórias dos maiores craques do futebol. Hoje vamos nos aprofundar na trajetória de Pelé, o rei do futebol, um nome que transcende o esporte e se torna sinônimo de genialidade e conquista. Imagine um menino pobre de Minas Gerais chutando uma bola de meia nas ruas empoeiradas e transformando isso em 3 Copas do Mundo em um legado eterno. Essa é a essência de Pelé, uma jornada de humildade, talento e impacto global que começou na década de 1940 e ecoa até hoje. Edson Arantes do Nascimento, conhecido mundialmente como Pelé, nasceu em 23 de outubro de 1940, na pequena cidade de Três Corações, no estado de Minas Gerais. Três Corações era um lugar modesto, com economia baseada em agricultura e mineração, onde as famílias lutavam para sobreviver. Seu pai, João Ramos do Nascimento, apelidado de Dondinho, era um jogador de futebol semiprofissional que atuava como centroavante no Atlético Mineiro, mas uma lesão no joelho encerrou precocemente sua carreira, deixando-o para trabalhar como funcionário público e jogar em times locais por salários baixos. Sua mãe, Celeste Arantes, era dona de casa e cuidava da família com determinação feroz. Pelé era o primogênito de 2 irmãos e, desde bebê, mostrava energia incansável. A família se mudou para Bauru, em São Paulo, quando ele era criança, buscando melhores oportunidades. Em Bauru a vida era dura, moravam em uma casa simples, sem luxo, e Pelé ajudava o pai vendendo amendoim nas ruas para complementar a renda. O apelido Pelé surgiu por acaso. Ele tentava dizer Billy, nome de um goleiro que admirava, mas saía Pelé, e o nome pegou entre amigos. Desde os 4 anos, Pelé chutava qualquer coisa que rolava, meias recheadas com jornal, laranjas ou até latas vazias. Seu pai o treinava em casa, ensinando fundamentos básicos, e aos 7 anos ele já jogava em times improvisados de rua, como o Ameriquinha, onde sua velocidade e faro de gol chamaram a atenção. Aos 10 anos formou um time chamado 7 de Setembro, com amigos, usando uniformes feitos de sacos de farinha. Foi nessa época que ele viu o Brasil perder a Copa de 1950 para o Uruguai no Maracanã, um trauma nacional que o motivou a prometer ao pai, e ele disse: "Um dia vou ganhar uma Copa para o Brasil." Essa promessa moldaria sua vida. A infância de Pelé não era só brincadeiras. A pobreza era constante, ele trabalhava como engraxate para comprar chuteiras usadas e a família passava fome em dias ruins. Mas o futebol era sua escapatória. Aos 11 anos foi descoberto por Valdemar de Brito, um ex-jogador da seleção que o viu jogando em um torneio local. Valdemar o levou para o Bauru Atlético Clube, onde Pelé estreou nas categorias de base em 1953, aos 13 anos. Lá ele marcou gols em profusão, ganhando o apelido de o Rei dos jornais locais. Em 1956, aos 15 anos, Valdemar o recomendou ao Santos Futebol Clube e falou: "Esse menino vai ser o maior jogador do mundo." Pelé viajou de trem para Santos, uma cidade portuária vibrante, e assinou seu primeiro contrato profissional por um salário modesto de 2.000 cruzeiros mensais. Ele morava no alojamento do clube, longe da família, lidando com saudade e pressão. Sua estreia pelo Santos foi em 7 de setembro de 1956, contra o Corinthians de Santo André, marcando um gol em uma vitória por 7-1. Aos 16 anos, já era titular, marcando 32 gols na temporada de 1957 e levando ao Santos ao título paulista. Seu estilo era único: velocidade explosiva, drible curto, cabeceio preciso e uma visão de jogo que antecipava jogadas. Os jornais o comparavam a lendas como Zizinho, e o mundo começava a notar esse prodígio que desafiava o racismo sutil da sociedade brasileira da época. A ascensão de Pelé foi meteórica. Em 1958, aos 17 anos, ele foi convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo na Suécia. Inicialmente reserva, ele entrou no 3º jogo contra a União Soviética, formando dupla com Garrincha. Nas quartas, contra o país de Gales, marcou o gol da vitória. Na semifinal contra a França, fez um hat-trick em 23 minutos, eliminando Just Fontaine e companhia. Na final, contra a Suécia, marcou 2 gols, um deles uma chapelada seguida de voleio, considerado um dos mais belos da história, levando o Brasil ao primeiro título mundial por 5-2. Pelé chorou no ombro de Gilmar, tornando-se o jogador mais jovem a vencer uma Copa. De volta ao Santos, ele liderou o clube a uma era dourada.
bicampeão paulista em 1958 e 1960 e vencedor da Taça Brasil, equivalente ao Campeonato Brasileiro em 1961. Em 1962 veio a segunda Copa no Chile. Apesar de uma lesão muscular no segundo jogo contra a Tchecoslováquia que o deixou fora do torneio, o Brasil venceu com Garrincha como estrela e Pelé ganhou sua segunda taça. No Santos, ele brilhou na Libertadores de 62 e 63, vencendo as duas, e nos Mundiais Interclubes contra Benfica e Milan, marcando gols decisivos. Em 1965, marcou o 10º gol da carreira contra o Vasco em um pênalti no Maracanã, um marco controverso, incluindo amistosos, mas que o elevou a ícone global. Sua rotina era insana, jogos oficiais, amistosos internacionais, o Santos viajava o mundo como embaixador e a pressão era constante. Pelé enfrentava marcações violentas como chutes e entradas duras, mas respondia com gols. A carreira de Pelé teve desafios profundos. Nos anos 60, o futebol era brutal, sem cartões amarelos, até 1970. Ele sofria lesões frequentes, como na Copa de 66 na Inglaterra, onde entradas violentas de Portugal e Bulgária o tiraram do torneio e o Brasil foi eliminado na primeira fase. Isso gerou críticas à seleção e ao regime militar brasileiro, que via o futebol como propaganda. Pelé pensou em aposentadoria, mas voltou mais forte. Em 1970, na Copa do México, aos 29 anos, ele liderou um time lendário com Jairzinho, Rivelino e Tostão. Na estreia contra a Tchecoslováquia, marcou um gol e quase outro de meio campo contra o goleiro Victor. Na final contra a Itália, abriu o placar com o cabeceio e deu assistências, vencendo por 4-1 e se tornando o único tricampeão mundial. Fora de campo, Pelé lidava com fama. Casou-se com Rosemary dos Reis Choube em 1966, tendo 3 filhos, mas o casamento acabou em 1982 devido à agenda caótica. Ele também enfrentava o racismo. Como um negro em Brasil desigual, era criticado por não se posicionar politicamente, mas usava sua influência para promover igualdade sutilmente. Em 1974, anunciou a aposentadoria do Santos, mas voltou para o Cosmos de Nova York em 1975 por um contrato de $7 milhões, popularizando o futebol nos Estados Unidos. Jogou com Beckenbauer e Chinaglia, atraindo 77 mil torcedores em jogos e marcou seu último gol em 1977. O legado de Pelé é imensurável. Ele marcou no total 1.279 gols em 1.363 jogos, incluindo aí os amistosos, segundo suas contas, ou 757 oficiais pela FIFA. Foi eleito o atleta do século pelo COI em 1999 e jogador do século pela FIFA em 2000, empatando com Maradona. Após a aposentadoria, tornou-se embaixador da ONU e da Unesco, lutando contra o racismo e pela educação. Fundou o Instituto Pelé para crianças carentes e atuou como ministro dos esportes no Brasil em 1995 a 1998, promovendo leis contra a corrupção no futebol. Sua vida pessoal incluiu casamentos com Acíria Lemos, de 1994 a 2008, e Márcia Aoki, em 2016. E polêmicas como a paternidade reconhecida tardiamente. Com saúde frágil após cirurgias no quadril e rim, Pelé faleceu em 2022, mas seu impacto vive. Documentários como Pelé na Netflix, estátuas em Santos e debates sobre o maior de todos os tempos. Ele revolucionou o futebol, introduziu o jogo bonito, inspirou gerações como Ronaldo e Messi e transformou o esporte em fenômeno global. Pelé não era só um jogador, era um símbolo de esperança para o Brasil e o mundo. E aí? O que achou da jornada completa de Pelé, o Rei Eterno? Uma história que define superação e genialidade. Deixe seu comentário com o momento que mais te marcou, dê like se curtiu e inscreva-se no Futibio, ative o sininho e até o próximo vídeo.